Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, Alex Alves Ateliê Art Life. Gente, eu trouxe esse projeto para vocês, bem simples, tá? Que eu amei. Trabalhei aqui com o adesivo de flores de jardins transparentes, pintura, colei aqui esse aplique de MDF, bem legal. Então, quer aprender? Então já capricha no joinha, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Passa nos canais parceiros e vamos para o passo a passo. Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como a gente vai decorar uma peça de MDF. Na verdade, é um quadro, olha só, com a moldura, essa parte aqui de trás que eu já retirei, tá bom? Então, eu vou estar explicando para vocês o que foi que eu fiz aqui nessa parte aqui da moldura. É ó, de MDF, e para dar esse efeito aqui, ó, esse efeito de madeira, o que foi que eu fiz? Eu vim com a minha tinta Betume Color, essa daqui é a tinta chocolate, Betume Color chocolate, isso mesmo. E aí, eu vim com a esponja, dessas esponjinhas mesmo, de lava-louça, que você utiliza de artesanato, e vim passando, deixando marcado, e vai ficar esse efeito aqui de madeira, tá? Então ela cria uma superfície bem lisa, tá bom? Mas se você ver que no seu MDF tem algumas partes ásperas, dá só aquela lixada bem de leve com a lixa 400, tá bom? E ficou assim, ó. Aqui na parte de dentro, onde eu vou estar fazendo a decoração, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma patinalinho, vocês vão perceber que ela tá toda riscada, e foi bem fácil. Eu vim no MDF, primeiro eu selei o MDF com goma lacre incolor, 2 demãos, gente. Eu sei que muita gente vai falar, não precisa, uma demão só, mas eu gosto de prevenir, já apliquei 2 demãos de goma lacre incolor. Deixei secar e vim com essa tinta aqui, gente, ó, essa tinta, eu não posso mostrar a marca, senão vai dar problema. Essa tinta aqui, ó, Off-White. Eu gostei dessa tinta porque ela tem um branco assim, meio que acinzentado. É um branco bem diferente. Mas se vocês não tiverem, você pode estar fazendo com essa tinta aqui, ó, a tinta PVA branca mesmo, tá bom? Esse branco aqui, ele tem um branco mais puxado, mais claro, mas vai dar certo também. Passa, você vai passando, deixa um pouco de excesso, porque se o branco secar, não vai dar esse efeito, tá bom? Aí, gente, eu venho com esse, é um dos rolinhos da Condor Pincéis, agradecer aí a parceria da Condor. E ele é assim, ele é rolinho de textura, ele é todo assim, ó, tá? Então, o que foi que eu fiz? Espalhei o branco e vim fazendo isso bem de leve, puxando aqui, ó, até o final. Eu não paro no meio, eu vou até do começo até o finalzinho da placa, tá? E fazendo isso, depois eu vim segurando aqui só na pontinha, bem de leve, fazendo o contrário. E deu esse efeito aqui, ó. Deixei secar, tá bom? Então esses rolinhos da Condor são bons, porque eles servem até para você fazer efeito de textura, como também serve para você utilizar só a espuma. Aí aqui eu vou estar utilizando esse adesivo, que é o adesivo lavável transparente. Flores de jardins, tá? Aqui eu vou estar utilizando para a função de decoração. Olha que lindo que ele é. Tem diversas figuras. É uma cartela que tem 20,5 por 30 centímetros, tá? A referência dele é Flores de Jardins, tá? Nós temos disponíveis aqui no estoque. Já recortei a flor aqui, tá bom? E, gente, eu vou estar fazendo um trabalho como se fosse meio com um medalhão aqui em cima e pintura. Então, como eu preciso de uma cor muito clara para tá aplicando o meu adesivo, né? Porque ele é transparente. Se eu aplicar numa cor escura, por exemplo, se eu aplico nessa base que é verde, o adesivo praticamente ele vai sumir. Então, por isso que eu optei por fazer esse efeito no branco. Então, eu vou já fazer a colagem aqui, ó, tá? Lembrando que por conta da moldura eu tenho que deixar algum espaço aqui na hora que eu for encaixar, tá? Então eu gosto de colocar as figuras mais assim, né? Tá? Vou começar por essa figura maior. Então, gente, vocês vão perceber que na figura eu fiz apenas isso aqui, ó. Eu dei um contorno na figura, tá? Porque como é uma figura transparente, não há necessidade de fazer o corte bem preciso. Para essa técnica não. Já para o vidro e outras coisas você vai ter que cortar bem rente para não estar aparecendo
o degrauzinho da película do adesivo, tá? Então eu venho, puxo pra estampa, dobro, dobrei, olha só, ela é uma película bem fina, bem transparente. Vou posicionar onde eu vou querer, posicionar aqui, e vou apertar. Com essa mão eu vou retirando a película, e essa mão aqui eu vou apertando para não entrar bolha, ele ficar bem fixado, ó, na peça. Ó, apertei. A película eu vou reservar aqui, que eu vou utilizar ela depois. Essa figura que eu vou fazer a mesma coisa, dobro. E eu vou colar ela um pouco assim, um pouco deitado. Fazendo a mesma coisa, ó. Apliquei, vou retirando a película e venho apertando. Reserva a película também. Passo uma espátula ou dobradeira. Aliás, essa aqui é uma dobradeira, né? Pode ser aquelas espátulas da Kondo. Ó, nas pontas. Veja só como ficou. No fundo branco, né? Eu optei por um fundo bem claro para não distorcer a cor, tá bom? Agora, gente, eu venho com esse... aqui foi um medalhão que eu recortei num papel de scrap, tá? Fiz um desenho aleatório. Eu gosto muito desses medalhões estilo rococó, né? Que dá pra você fazer aqueles arabescos que eu faço com pincel. Mas aí vai as cores. Se você quiser fazer um oval, quadrado, redondo, então faça de acordo com o que vai harmonizar com a sua peça, tá bom? Aqui, tô colocando a fita crepe aqui. E eu vou só colocar entre essa figura e essa outra, ele ao meio, tá? Então coloca aqui ao meio. Dou uma pressionada aqui. Mesmo que a fita crepe ela grude no adesivo, mas não tem problema, tá? Eu tenho que fixar aqui na parte de fora. Porque vocês já vão entender porque eu coloquei esse medalhão aqui. Ficou assim, tá? Agora eu vou fazer uma pintura aqui. E vou estar utilizando 3 cores de tinta. Eu vou utilizar a minha tinta PVA Pérola, essa daqui. Um pouco da minha tinta Off-White. E a minha tinta Magenta PVA, porque para combinar com as minhas flores que tem tons de magenta. Então eu vou colocar aqui um pouco no pratinho. Gente, eu vou utilizar esse pincelzinho que eu tenho, um pincel chanfrado já bem velhinho, que ele está bem aberto. Eu vou estar utilizando ele, que ele tem uma saída bem macia para fazer essa pintura. Se não tiver, pode ser com esponja. Eu aconselho um pincel, tá? Um pincelzinho velho que você tiver aí, ou um pincel bem macio, olha, igual esse daqui de pelo especial, para você estar fazendo isso. Então, ó, eu coloquei as 3 cores, o branco, o off-white, magenta e a tinta pérola. Então, aqui eu vou diluir um pouco essa tinta, coloco um pouquinho de água. Vou começar primeiro com o branco. Ó, gente, eu não vou misturar. Eu vou criando tonalidade. Pego um branco, pego um pouco mais do pérola, aqui do lado. O magenta, como é uma cor mais forte, então eu coloco bem pouquinho. Eu vou dando a tonalidade. Porque é bem mais fácil de você fazer isso, porque se eu colocar o magenta fica muito forte. Para eu conseguir uma tonalidade mais suave, eu vou ter que usar muita tinta e vai acabar desperdiçando. Então eu faço isso aqui, ó. Ó, é uma cor rosa bem suave. O pérola, ele dá uma quebrada nesse rosa, fica um rosa meio pêssego, tá? Ó. Feito isso, aí eu coloco mais um pouco de água. Eu quero essa tinta um pouco rala, ó. Coloco mais o pérola. Pronto, tá? Feito isso aqui, aí eu venho, ó, tirando o excesso aqui no pratinho e vou fazendo isso aqui. Eu vou dando batidinho, vou batendo aqui na minha figura, tá? Eu seguro um pouco do medalhão porque eu quero criar esse efeito para não vazar para lá, tá? Então eu venho aqui na minha figura com cuidado para não colocar por cima do adesivo. Se caso ficar um pouco por cima do adesivo, você vem com um paninho já limpa, tá? Paninho úmido. Olha, eu venho batendo.
Pode ser com pincel pata de vaca, aquele da Condor, ou um pincelzinho redondo. Tá? Fazer isso aqui, vai ficar bem clarinho mesmo. Feito isso, gente, ainda com a tinta molhada, eu venho pegar aqui um pouquinho do magenta, tiro o excesso aqui, ó, deixo ele bem clarinho, com essa misturinha que eu fiz, e vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou batendo, e eu vou querendo esse efeito que eu tô fazendo com o pincel, ó. O magenta ele fica meio salpiscado, assim batendo, olha. Esse efeito que eu vou querer, ó. Esse efeito aqui, ó, tá bom? Esse efeito que eu vou querer mesmo. Pego mais aqui. E vou fazendo a mesma coisa até completar. Olha, feito isso aqui, aí eu vou secar, tá bom? Com um secador ou soprador. E vou retirar esse medalhão que eu fiz. Olha, retirando aqui, tá? Ficou a fitinha em cima do adesivo. Ok, gente, olha, era esse efeito que eu queria. Olha só que bonito esse efeito, né? Então, depois que eu fiz isso, aí, vocês lembram que eu mandei reservar as películas que eu retirei? Então, eu volto aqui para a película que eu retirei aqui da figura, tá? Todas duas. E vou estar fazendo um efeito de esfumado, uma sombra nessas duas figuras que eu apliquei. Olha só, gente, coloquei aqui a minha tinta verde oliva e verde pistache. Vou pegar o meu pincel Pituá número 0462 da Condor, pincelzinho de Pituá menorzinho, pode ser também aquele maior, número 6. Vou começar primeiro com o verde oliva. Ó, pego aqui, espalho por toda a cerda, tiro o excesso aqui no paninho, ó, tiro bem o excesso aqui. E aí, ó, vou encaixar a película bem em cima da figura que foi que eu retirei. E aí eu venho, ó, bem de leve, com o pincel em movimento circular, eu venho fazendo uma sombra, gente, mas é bem de leve, para não carregar tanto, tá? Ó, em volta, a película ela vai facilitar para você não, por acaso ou por acidente, borrar ou sujar em cima do adesivo. Olha, pego mais um pouco, recarrego, tiro o excesso. Vou fazendo a mesma coisa aqui, ó, tá? Agora eu venho com a minha tinta verde pistache. Pega aqui um pouco, ó, toda a tinta aqui na cerda do pincel. Dou um batidinho aqui, tiro o excesso. E vou repetindo o mesmo processo, olha. Movimento circular, bem de leve, ao redor da película, olha. Primeiro eu fiz com verde oliva. Agora eu estou fazendo com verde pistache. Se você não tiver verde pistache, um tom que é bem semelhante, fica até um pouco mais claro, é o verde maçã, PVA, tá? Olha só. Olha como ficou essa sombra que eu fiz, tá bom? Então, do mesmo modo como eu fiz aqui, eu vou fazer nessa outra figura também. Agora eu vou fazer os acabamentos de pintura. Eu tenho aqui, eu coloquei um pouco do amarelo limão, verde pistache, verde oliva e amarelo limão. O pincel chanfrado da Condor, aqui é o número 427, número 14, tá? Então eu vou usar aqui, ó, secar meu pincel. Vou pegar aqui dupla carga. Vou pegar no verde pistache, no verde oliva. Vou matizar aqui, ó. Meu pincel tô vendo que tá seco, então vou molhar só a pontinha dele na água, no baldinho ali, ó. Tá? Eu preciso ter a água na cerda para que a tinta possa matizar legal e o pincel possa deslizar, ó. Movimento de vai e vem. Vou colocar um pouco do amarelo limão em cima do verde pistache. Olha só. E vou trazer aqui, ó, na minha peça, tá? Então as folhas que já tem folha, eu vou escolher sempre os lugares que tá um pouco mais vazio, né? Sem complemento algum. E vou fazer isso aqui, ó. Pincel de pé, eu venho, pressiono e puxo. Matizo novamente. Pincel de pé, eu pressiono e puxo, olha só. Já faz a folha de duas cores, olha. Recarrego um pouco da tinta no pratinho.
E vou fazer aqui, ó. Posso até fazer aqui junto das folhas mesmo, ó. Pincel de pé, pressiono e puxo, olha só. Olha, gente, fiz as folhinhas, tá? Eu vou ensinar pra vocês aqui na película como foi que eu fiz, olha. Eu matizo o pincel com 2 cargas. Olha, boto um pouco do amarelo limão, tá? Matizei. Pincel de pé, a ponta do chanfrado sempre voltado pro seu lado, pro lado da figura que você vai querer complementar. Olha, eu começo sempre com um traço. Então, começo com o traço, tombo o pincel pro lado e volto com o traço, olha. Matizo, pincel, tombo e volto com o traço. A ponta dessa ponta aqui, por isso que o pincel tem que estar bem fechado para que você consiga fazer esse efeito, tá bom? Lógico, pega uma folha de sulfite com o pincel certo, com tinta e vai treinando. Eu vou fazer uns batidinhos, ó. Vou pensar tá sujo, eu matizo aqui, pego um pouquinho aqui, eu vou fazendo batidinho entre as folhas. Essa parte aqui onde eu fiz. Nessa outra figura aqui também, ó. Um pouco do verde. Um pouco do amarelo também. Fica bem legal, olha só. Tá? Olha só como ficou. Vou colocar só um pouco de amarelo aqui. Tá? Agora eu vou pegar o meu pincel filete. Filete número 0422 da Condor. Gosto sempre de dar uma diluída. Então vou até utilizar esse restinho aqui de tinta. Pego mais verde oliva, tiro o excesso e aí vou puxar, olha, os galhos, tá? Você pode estar fazendo isso até mesmo com a tinta marrom escura. O que eu vou fazer com o verde, ó, uns galhos entre as folhas, entre os batidinhos que eu fiz, olha só. Aqui também, olha. Olha, feito os galhos e os batidinhos e os galhos, agora eu venho com um pouco da minha tinta off-white ou tinta branca. Pego aqui nesse meu pincel chato número 10, 424 e vou fazer os meus olhos, ó. Aonde eu fiz os batidinhos e puxei os galinhos, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, na ponta do pincel tem a tinta, então vou fazer, ó, uma pétala, 2, 3, 4 e os meus olhos. Pego mais um pouco da tinta. Aqui também, ó, uma pétala, 2, 3, 4 e os meus olhos. Posso fazer até mais de uma florzinha junto uma da outra, ó. Tá? Bem fácil, gente. Também, assim como as folhas e os batidinhos, é treino. Vocês vão treinando e vão fazendo, ó. Olha, uma pétala, 2 e os batidinhos, tá? Aí eu venho na outra ponta do pincel, eu pego o amarelo limão. Vou fazendo o miolinho da flor. Da florzinha que eu fiz, os meus olhos que eu fiz, ó. Tá? Olha só. Agora, gente, para fazer esse acabamento aqui, ó, tá? Então vou utilizar um pincel redondo, que é o número 6, 425 da Condor. Eu vou pegar aqui dupla carga. Vou colocar um pouco do branco, do off-white aqui, tá? E um pouquinho da minha tinta magenta, que é pra combinar aqui. Então vou colocar um pouquinho dos dois. Vou com o meu pincel, tá? Pego aqui, vou colocar um pouquinho aqui do lado. Vou pegar agora dupla carga. Então pego o branco, meu pincel e o magenta, ó. Branco e magenta, tá? Que veio um grumilzinho, eu tiro aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer os arabescos segundo o modelo do medalhão que eu fiz, ó. Branco, magenta. Pego mais fácil, vou voltar pra cá. Pego essa outra e faço pra cá agora. Olha só como vai ficar. Tá bem clarinho aqui, né? Então vou pegar um pouco mais de magenta. E agora eu vou fazer um arabesco lado contrário, ó. Pra cá. Faço esse outro agora pro lado de cá. Olha só, magenta e a tinta branca. E fecho esse arabesco pra cá, tá bom? Então vou fazer esse daqui em volta de todo essa parte que divide aqui do meu medalhão. Olha só, depois que eu fiz isso, aí eu venho com o meu pinta-bolinha na ponta número 4, com a minha tinta magenta. E vou fazendo esse acabamento aqui, ó.
Olha só. Vou colocando esses pontinhos assim. Olha só. Bem fácil, gente. E fica uma peça linda. Olha. Tá bom? Aqui na parte do meio você pode colocar alguns letreiros. Seja bem-vindo. Eu te amo. Algum quadro aí que você vai querer dedicar para alguém. Tá bom? Olha só, pessoal, como ficou. Ficou lindo, né? E aí você vai envernizar com verniz acrílico brilhante ou qualquer verniz aí que você esteja habituado a utilizar, tá bom? Espero que tenham gostado, dá o like, se inscreve no canal aqui embaixo, comenta, tá bom? E adquira os produtos conosco com preços maravilhosos. Até o próximo vídeo e tchau!